Celestial, aqui está o pastor Enéas, enviado por ti para nos transmitir a tua palavra. Fale aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Deixamos a qualquer hora sendo convidados a nos apresentar diante de ti, e há uma grande interrogação: como nós iremos nos apresentar a ti? Fale os nossos corações, pois é isso que queremos ouvir. E a igreja diz: eu me sinto honrado, privilegiado. O Senhor tem me confiado a nos trazer esse lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor, da sua família, dessa igreja tão maravilhosa, dos irmãos, pela forma como tem me recebido. E eu tenho procurado sempre, apesar das falhas, apesar dos erros, apesar das lutas, das provas que enfrentamos, de todas as formas tentar procurar ser o melhor para Deus, entendendo que de mim mesmo, com as minhas forças físicas, humanas, ainda que se estuda ou não, sem a presença do Espírito Santo, não vale absolutamente nada. É apenas letras sobre papel. Mas quando estudamos e o Espírito Santo de Deus introduz aos nossos corações essa palavra tão poderosa que nos lava, então a certeza de que Ele vai falar é certa. A forma que Ele vai falar é somente como Ele quer. E o Espírito Santo de Deus, ontem à noite eu tinha uma palavra muito bem estudada, e após ouvir o pastor pregando, eu fui para o hotel e estou desde ontem orando e estudando uma ideia, um texto para ministrar aos corações dos irmãos, e eu tenho certeza que é isso que Deus tem para nós hoje. Amém? Miqueias capítulo 6, o verso 6. Livro de Miqueias capítulo 6, o verso 6. Se você puder não dar agora, não falar, não conversar com ninguém, prestar muita atenção, eu tenho certeza que vai ser agradável ao seu coração. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Eu vou esperar mais um pouco, porque eu sei que Miqueias não é leitura diária de muita gente. Então, eu vou esperar mais um pouco. Glória a Jesus. Os que encontraram podem dizer amém? Miqueias 6,6 diz assim, preste atenção que eu não vou nem ler nem o texto como pretexto, tá bom? Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10,5 mil de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Vou repetir. Será que eu vou conseguir agradar ao Senhor? Verso 7. Com milhares de carneiros, 10,5 mil de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão que eu cometi? Ou quem sabe o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Hebreus capítulo 10. Verso 7. Hebreus capítulo 10, o verso 7. Verso 4, melhor. O som vai ficando bom. Verso 4. Lá ele faz uma pergunta. Olha aqui para mim, irmãos. Lá ele faz uma pergunta. Aqui já é Novo Testamento, lá é Velho Testamento. Jesus não tinha chegado ainda lá.
mas já era uma profecia. O capítulo antes já fala de uma profecia. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima de sacrifício, oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais te ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Os que se colocarem em pé podem se acertar. Irmãos, olha para mim, não tira o olho de mim, peça misericórdia e fica olhando para mim o tempo todo, tá bom? Tá bom? Olhando para mim o tempo todo. Quando Deus estabeleceu o homem na terra, o homem era inocente, o homem não tinha pecado, o homem não tinha erro, o homem não tinha falha. Quando Deus dá uma ordem a ele para que ele tocasse no fruto que ele quisesse, menos do fruto que traria conhecimento do bem e do mal para ele, Deus deixa bem claro uma coisa: o dia que vocês tocarem nesse fruto, vocês serão como um de nós, facilitando. O dia que você tocar nesse fruto, você será um pequeno Deus, como dizem os Salmos. Só que você não tem capacidade suficiente de fazer o que eu faço por Deus. Ó, você presta muita atenção. Vocês não têm, então não toque nisso daqui. Aí ele foi e tocou. Quando ele tocou, os olhos da alma se abriram. Porque enquanto os olhos da alma estão fechados, só esses olhos deles definiam quem ele era. Quando os olhos da alma se abrem, então agora eles ganharam 3 presentinhos. Eles ganharam uma mesa, eles ganharam um martelo e eles ganharam uma cadeira. Vou facilitar. Por quê? Porque quando os olhos da alma deles se abrem, agora eles conseguem enxergar o mal, porque antes eles eram inocentes. E eles não têm capacidade suficiente, eles não têm capacidade suficiente, porque eles não são justos para julgar alguém devidamente como Deus fazia. Amém? Então o que eles fazem? Ó, continue desse jeitinho olhando para mim, tá bom? Eles não têm capacidade para isso. Então começa o pecado em nós. Vemos trazendo essa síndrome de Adão dentro de nós. Exemplo, nós julgamos
pessoa vai levar sacrifício, cordeiros, vai levando para ver se agrada a Deus, mas não resolveu o problema do pecado, apenas cumpria. Deus, querendo estabelecer de novo uma comunhão com o homem, ele chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo, um local do jeito que eu quero para mim se encontrar com eles. Só que eles não são dignos de entrar na minha presença, mas eu quero que você faça um processo direitinho, e quando chegar a hora de entrar, eu quero que só os consagrados a mim entre lá dentro e leve o pecado do povo que está do lado de fora. Aí o que Deus fez? Abre santo lugar e santo dos santos. Abre local de local, lugar de local. Santo lugar, bacia, mesa, pães, candeeiro, incenso, cortina. Após a cortina, a arca da aliança, que era a presença de Deus. Então o camarada vinha, parava aqui para ter vontade de ter comunhão com Deus. Aí ele passava nesse processo todinho, levava o animal, e ali o animal ele passava pela bacia, passava pela mesa, na mesa ele passava pelo incenso, aqui, até chegar na cortina. Uma vez por ano esse sacerdote entrava lá dentro e levava o pecado do povo. E o problema é muito sério, porque o sacerdote não podia pecar. Então antes dele entrar, ele tinha que fazer um sacrifício, esse processo, para ele primeiro. Aí ele amarrava um monte de sininho nele e entrava. Quando ele entrava dentro do Santo Santo, o povo que estava lá fora ficava dizendo assim: tomara que ele não esteja em pecado, tomara que ele não esteja em pecado, porque se tiver em pecado a gente vai enrolado aqui, porque quem vai interceder por nós? Aí o sino, enquanto ele andava, o sininho ficava enquanto o povo escutava o sininho, eles diziam: aleluia, tem alguém para interceder por nós? Mas se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Era colocado uma corda sobre ele, e logo após ele ter morrido, eles puxavam a corda de volta para trazer o sacerdote morto. E aí, colocar quem para interceder? Aí começou a acontecer alguns problemas, porque Satanás começou a prevalecer, alguns começaram a errar, algumas pessoas estavam morrendo no inferno, e começou a acontecer vários problemas. Há textos em Ezequiel que chega a dizer o seguinte: Deus dizendo: o que vocês estão pensando, sacerdotes? Vocês estão dizendo que eu ando falando, quando na verdade eu não falei nada. Vocês eram consagrados, quando eu falava no ouvido de vocês, vocês fingiam que escutavam e não falavam nada do que eu tinha mandado. Israel está só ideias, só ideias. Aí houve uma reunião no céu, e a reunião no céu foi essa: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Na reuniãozinha do céu, o próprio Cristo, e ainda não Jesus de Nazaré, Cristo diz assim: envia-me a mim, me dá um corpo e eu desço, fico no corpo e não pego, porque se eu não pegar, o meu sangue é melhor do que o sangue de Abel. Se o meu sangue cobrir o sangue de Abel, eu rasgo o véu do templo. Rasgando o véu do templo, não precisa de sacerdote para levar mais ninguém. Aí a atitude é de cada um para chegar na minha presença. Mas eu não posso pegar. Aí ele vem. Segura aí, irmão. Aí ele vem. Aí ele vem. Está com um corpo. Só que no Velho Testamento, no livro de Miqueias, quando alguém profetiza no capítulo 11, no verso 5, a respeito do Messias, dá a impressão que ele começa a ministrar e logo após, o próprio escritor já diz assim: mas como eu entrarei, como meus pecados serão perdoados? Se eles só são cobertos, vou levar muitos animais, vou deixar sair do meu ventre alguém, o primogênito, para resolver esse problema? Não vai resolver. Aí o escritor aos Hebreus, já é Novo Testamento, porque Cristo veio e disse assim: um corpo me preparaste, falando de Jesus, antes da fundação do mundo. Porque o sacrifício de bodes e de touros já não estava mais te agradando. Então
sangue para resolver o problema. Aí o próprio escritor aos Hebreus escreve dizendo: porque o sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que o sangue de Abel. E Jesus vem, morre na cruz do Calvário por mim. Algumas coisas mudaram, aconteceram. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que todos correm, mas só um leva o prêmio. Repetindo, todos correm, mas só um leva o prêmio. Quem corre? Vamos lá. Todos correm, mas só um leva o prêmio. Quantos correm? Quem são todos? Todos correm, mas só um leva o prêmio. Quantos correm? Quem são os todos? Nós. Mas ele diz que só um leva o prêmio. Se
eles tentaram ser o Senhor, isso é pecado. Eu disse assim: vou matar não. Eles vão ter que fazer o que eu faria. Presta atenção. Se eles fizerem, romanos, se eles fizerem o que eu faria se eu estivesse lá, então você não toca neles. Mas se eles não fizerem o que eu faria se eu estivesse lá, então você pode tomar conta. Olha a responsabilidade disso aqui. Então você pode tomar conta. Então, quando Jesus vem com aquela ideia que parece que sai fora da lógica, a filosofia, a psicologia jamais vai entender, tipo, quando alguém te der um tapa no rosto, vira o outro lado, isso parece loucura. Quando alguém te pedir uma milha de duas, isso parece loucura. Quando alguém te pedir a capa e a túnica, olha isso aqui, irmãos, ó. Eu quero que vocês amem quem não ama vocês, porque amar quem ama vocês é muito fácil. Por quê? Porque o fato de Adão ter tentado ser como ele, para nós não morrermos, eu preciso fazer o que ele faria se ele estivesse aqui. No Éden, ele é a árvore e ele é o fruto. No Novo Testamento, quando ele vem, ele tem que explicar: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, e vocês? Vocês é que tem que dar fruto. Agora é vocês. Então, se vocês derem fruto e entrarem nos Santos dos Santos, as pessoas conhecerão a mim através de vocês. Mas se vocês não fizerem isso, alguém vai morrer por causa de vocês não terem feito. É sério. Eu não vou falar o nome da igreja, mas eu estava pregando em Maranhão, e um pastor colocou uma cadeira lá do lado do púlpito e disse assim: irmão, Deus está sentado aqui, Ele está vendo o que você está fazendo. E começou e todo mundo olhar para a cadeira. E eu falei, fiquei parado, mas tive vontade de falar, porque a gente sabe que não é assim. Ele não está sentado aí. O único jeito das pessoas conhecerem a Deus é através de mim. Ele não está sentado naquela cadeira. A vida que dava vida em Cristo não está mais em Cristo, está em mim. A vida que dava vida em Cristo não está mais em Cristo, está em mim. Porque o que dava vida a Cristo era a água, que era a presença do Espírito Santo. Por exemplo, quando as irmãs começaram a cantar do jardim, da água, do rio, no jardim, eu já comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor está com os irmãos, eu vou pregar. Por quê? Porque Cristo tinha vida na vida como corpo físico por causa do Espírito Santo, que fez a parte de homem.
aí eu cheguei, vi o meu pai, como estava, o médico disse: olha, não vai suportar, vai falecer. E aí fomos todo mundo para casa, os irmãos, todo mundo tentando dormir, não consegui. Eu fui para um quarto, dobrei meus joelhos e disse assim: Senhor, que coisa linda que o Senhor fez lá na Bahia, né? Tentando comprar Deus, coisa linda que o Senhor fez lá na Bahia. O Senhor estava esperando eu chegar, o Senhor curar o meu pai, não é? O Senhor estava esperando eu chegar para o Senhor curar o meu pai. E comecei a orar 1 hora, 2 horas e chorava. Aí eu senti um dedinho assim em mim, ó, me cutucando. Olhei para cima, era minha mãe perguntou: por que você está orando? Para Deus levantar o pai de lá. Ela disse: levanta, para de perder tempo. Mas só não amo mais o pai, não. Eu amo teu pai como o único homem que existiu nessa terra. Mas é que enquanto eu dormia ontem, antes de ir para o hospital, um anjo entrou dentro do meu quarto e disse para mim assim: aquilo que eu te disse há 10 anos atrás a respeito de uma grande dor no teu coração, é que chegou a hora de eu levar o Oswaldo. Eu levantei e falei: para com isso, mãe. Não é assim que funciona, não. Então fica aí de joelho dobrado. E saiu. O outro dia minha mãe reuniu todos os meus irmãos que são pastores, presbíteros, músicos, e disse assim: sabe por que Deus levou ainda? Porque nenhum de nós aqui, vocês ainda fica dizendo: vamos orar, vamos orar. Se falar seja feita a tua vontade, Deus já me disse que vai levar o homem. E disse: se nós orarmos hoje, é a oração mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Deus vai levar o teu pai essa madrugada. E ficamos orando na madrugada. E a última palavra foi do meu irmão mais velho, que é um pastor, que disse assim: irmãos, queridos parentes, temos que falar disso. Aí nós oramos e falamos assim: seja feita a tua vontade. Aí meu irmão perguntou: tudo bem, Abinadab? Seja feita a vontade. Meu irmão disse: sim. Tudo bem, seja feita a tua vontade. A lágrima escorreu e disse: Deus, o Senhor vai levar meu pai mesmo. Quando terminamos de orar, pastor, foi coisa de sentar no sofá e todo mundo chorando. Meia hora o telefone tocou, minha mãe disse: pode atender. É o hospital falando que o seu pai faleceu. Pegamos o telefone e alguém do outro lado disse: o seu marido acabou de falecer. O mais difícil de ser cristão é ter perdas irreparáveis que machucaram, que nos faz chorar. E você precisa olhar e dizer: seja feita a tua vontade. Você já viu o final de ano alguém subir em cima do púlpito e dizer assim: irmãos, eu fiquei orando o ano todinho, jejuei para Deus me dar uma casa e Ele não me deu. Aleluia! Nunca vi ninguém. Porque a nossa confiança é muito mais naquilo que eu acredito e naquilo que eu quero do que naquilo que de verdade quero. É verdade. Com quem me apresentarei? Com confiança. Aleluia. Sabendo que até quando Ele toma, sabendo que até quando eu sinto dores, se eu estou na presença dEle, é coisa dEle. Porque a confiança nele me traz paz na alma, com quem me apresentarei diante dele. Em primeiro lugar, saber quem ele é. E o fato de você saber quem ele é, não existe meio termo dizendo: eu não quero mais Deus, eu não quero mais saber desse Deus. Porque até enquanto eu estou chorando, eu estou dizendo: a minha vitória não veio hoje, mas não tem problema, ela virá amanhã. A minha vitória não veio amanhã, ela virá depois da manhã. A minha vitória não veio depois da manhã, ela vai vir
entrem com um sacrifício santo, vivo e agradável. Confie em mim. Havia um censo do céu e na terra que funcionava assim, olha para mim, funcionava assim. Ele fazia um censo e se o rei descobrisse que havia pessoas que menos gostavam dele e os que havia um grupo maior que gostava de outra pessoa, o rei teria que sair fora. Por exemplo, Davi passou por isso. Aí Satanás fez um censo na terra. Quando ele acabou de fazer o censo na terra, ele resolveu subir ao céu e ficou na porta do céu. Quando alguém avisa, Deus sendo justo deixou ele falar. E aí Deus perguntou assim: o que você quer? Satanás ou advogado de acusação? É que eu fiz um censo na terra e eu descobri que o povo gosta muito mais de mim do que o senhor. Então o senhor tem que deixar de ser Deus. O senhor não é mais Deus. Ah, é o censo é esse? Mas onde você estava? Eu estava rodeando a terra e passeando por ela e eu descobri isso. Então eu quero ser que você saia do seu reino para que eu entre. Presta atenção aqui, ó. Aí Deus olhou para a terra e disse assim: você viu o meu servo Jó? Glória a Deus! Vou explicar melhor. Continue olhando para mim. Vou explicar melhor. O que é isso? Enquanto houver um remanescente na terra, o diabo não era dono de nada. Naquele momento, o argumento de Deus era a vida de Jó. Aleluia! Você não entendeu, senão você precisa de glória. Vou repetir. Quando Satanás pensou que ia tomar conta de tudo, Deus olha para a terra e diz assim: você viu o meu servo Jó? Jó era o argumento de Deus para dizer: você não é dono de nada, porque ainda existe algum. Deixa eu profetizar para você entender melhor. A sua família é da Costa, a outra é Fernandes, a outra é Silva, a outra é Pereira. Tem várias sobrenomes. E tem muita gente da tua família que bebe, que fuma, que adultera, e eles estão fazendo bagunça. Pelo que diz em Apocalipse, todo dia Satanás sobe diante do trono de Deus e diz assim: mata essa família, não vale nada, não presta. Olha o que eles estão fazendo, estão adulterando, estão errando, estão falhando. Todo dia Deus olha para você e diz assim: você viu a minha serva fulana de tal? A minha família, olha para mim, irmãos. Eu sou o argumento da minha casa para Deus não destruir. Isso significa que eu não posso falhar, porque se eu falhar, alguém da minha família pode perder a proteção espiritual. Não desista. Você é o argumento de Deus no meio da tua casa. Estava em Curitiba. Fui para lá na angústia imensa e falei: Senhor, se dependesse de mim eu não pregava hoje. E aí, antes de pregar, uma angústia na alma tão grande, uma decepção enorme, cravada dentro de mim. E eu disse: pastor, eu vou dar uma volta na rua, tá bom? E ele disse para mim assim: eu vou mandar o meu filho contigo. Eu falei: não, deixa o menino aí, eu só vou até o final da rua e voltar. E aí, no meio da rua, eu coloquei a mão dentro do bolso e disse assim: eu que poderia falar para ele que eu não vou pregar. Sabe de uma coisa assim, que eu vou voltar de Curitiba, eu vou entregar minha carteirinha para o pastor, para o meu presidente. Vou desmarcar as agendas que eu tenho, porque eu acho que se eu tirar gravado numa igreja que ninguém me conhece, não vai ter problema nenhum. Porque ninguém vai me chamar para pregar, ninguém vai me chamar para dar aula, e vai ser maravilhoso, porque aí eu não vou ter esse problemão que eu tenho. Enquanto eu pensava isso, andando com a mão dentro do bolso, parou no ponto de ônibus, parou um ônibus,
E eu continuei andando. Um camarada meteu a cabeçona para fora e de dentro do ônibus gritou assim: ei! Oh! Eu andando com a mão dentro do bolso, olhei para trás e fiz assim: é você mesmo? Ainda que você tire a gravata, ainda que você se assente no último banco, fui eu quem te chamei, e o que eu tenho para você fazer, você quem tem que fazer. Toda vez que as suas lágrimas descem sobre o teu rosto, talvez na terra você não vê nada acontecendo, mas enquanto você chora, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu marido, Deus cuida da tua esposa. A tua filha não vai morrer do jeito que o diabo disse que vai morrer. O teu filho não vai morrer do jeito que ele falou. Por quê? Porque enquanto você estiver com o joelho no chão, você é o argumento de Deus. Como me apresentarei diante dele? Com confiança no Senhor. E quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá glória para Deus. 5 minutinhos, irmãos. Confiança total nele. Por quê? Porque o fato do véu do templo se rasgar e eu ter acesso direto, não levar mais sacrifício de bode de todos, eu sou o argumento de Deus e eu sou o sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Aleluia! Vou fechar minha Bíblia, irmãos. E o que é que eu ganho com isso? Se eu tiver confiança nele. Olha aqui para mim, irmãos. 5 minutinhos assim. Eu estou olhando para as irmãs daqui de cima, olhando para os irmãos, gravatas bonitas, ternos bonitos, saias bonitas, algumas com chapinha, outras sem. Todo mundo procura ficar o mais bonito possível para vir para cá. Mas eu só consigo enxergar você fora. E quanta gente não faz nem ideia de quem você é de verdade, não sabe o sofrimento que você vive. É verdade. Glória a Deus. Quanta gente já pediu para morrer. Quanta gente já disse: dessa eu não vou passar. E Deus se calou com você. Mas apesar de tudo, você continua aqui. Ainda, Senhor, que eu vá pegando, mas eu não abro mão do teu amor e da sua bondade, da sua misericórdia. Eu estou ministrando hoje, para um grupo de pessoas que sofre com angústia na alma e se pergunta para si mesmo: Senhor, eu não consigo me apresentar diante de Ti direito como tem que ser. Se eu sou um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti, eu não consigo de forma nenhuma ser agradável. Eu estou pregando para um grupo de pessoas que gemem na alma, aonde cada flã não cura, a dor também não cura. E a pergunta hoje de Deus para encerrar é essa: a partir de hoje, como você vai se apresentar perante mim? Os discípulos apanharam muito. E quando alguém intercede por eles, querem sair para fora, eles estão do lado de fora, um olhou para o outro e não disse assim: maravilha, vamos comer pizza. Um olhou para o outro e disse assim: aleluia, porque Deus nos achou dignos.
padecermos pelo nome dele. As minhas lágrimas não são simplesmente lágrimas. Quando as lutas da vida e as esquinas da vida tentam fazer com que a minha alma fique nessas masmorras o mais alto possível e solitário possível, há um Deus que olha para mim e diz assim: se você confiar em mim, eu te tiro daí, te faço crescer, te trago prosperidade, te trago sentimento, te trago o milagre que você precisa. Eu não posso estar aqui simplesmente por estar. Eu não posso levantar a minha mãozinha só para dizer que eu amo ele, porque isso não resolve. O que resolve é eu estar em crise, é eu ter perdas irreparáveis, e mesmo assim olhar para o céu e dizer: eu sei em quem tenho crido e sei que ele pelejará por mim. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dê glória para Jesus. Com a permissão do pastor, por favor, fique em pé. Aleluia. Dá uma olhadinha aqui para mim, irmãos. Ó. Pastor Pedro é um pastor do campo nosso. O pastor Pedro, a esposa dele o chamou e disse assim: Pedro, o gás acabou. E ele disse assim: eu não tenho dinheiro não. O que a gente vai fazer? Vai no quintal aí, 3 filhos moram com ele. Pede pro Anderson, pede pro Felipe, pede pro André, para eles poderem dar para você um pouquinho de dinheiro para a gente comprar o gás, depois a gente devolve. Olha para mim aqui, irmão. Aí cada um deu um pouquinho, ele pegou o dinheiro do gás e disse assim: estou de saída. Aí a esposa agora falou: Pedro, eu sei que você ama a obra, mas deixa eu te pedir uma coisa. Vai num pé e volta do outro, não conversa com ninguém, porque toda vez que você vai, você fica 3 horas no meio da rua. O que é para gastar 10 minutos? Pode deixar, eu vou num pé e vou voltar em outro. Catou o dinheiro, só rapidinho. Aí passou o irmão do outro lado da rua, ele passando do lado de cá. O irmão olhou e falou assim: pode ser, ô pastor Pedro. Aí ele falou: pode ser, meu irmão. Eu sabia que você não ia parar mesmo. Aí ele falou: peraí, como não ia parar? Você prepara, só hoje que eu não estou parando. Aí ele chamou o irmão e foi conversar com o irmão. Aí o irmão começou: não, é que a igreja me abandonou, os irmãos me abandonaram e o senhor também estava me abandonando. E ele falou: não, irmão, não, eu não vou te jogar. Está vendo? Eu sabia que você ia me ouvir. Aí o pastor disse: não, vai. Então me conta a história. Aí o irmão foi começar a contar a história desde quando ele estava no útero da mãe. Ele começou a contar a história: 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, foi contando. Aí ele terminou a história depois de 40 minutos assim, tá vendo? Agora tá lá o meu filho em casa, sem gás, sem nada em casa, e ninguém me ajuda. Aí o Espírito Santo de Deus disse para ele: dá uns tritão para ele. Aí ele, sabe lá que não é a voz de Deus. Não é o Espírito Santo, enganoso é o coração do homem. Não é. Dá os 30 reais para ele. E ele deu. Aí você sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem voltar para casa, porque se eu voltar é divórcio. Não tem problema em casa. Aí ele foi andando até o estabelecimento onde vende gás, que era o irmão da igreja. Só que quando ele estava chegando na porta, ele falou: vou pedir fiado para o irmão à tarde, eu pago. O irmão saiu de dentro do escritório com o celular xingando todo mundo. Ele falou: vou pedir nada. Não, como que eu vou pedir o gás para o homem? Aí ele olhou para aquele estabelecimento, olhou para a casa dele, cara, no final da rua, você sabe de uma coisa? Deus vai fazer alguma coisa. Aí voltou. E cantando: tu és filha do Senhor, tu és. No coração dizendo: você vai apanhar quando chegar lá, você vai apanhar quando chegar lá, e tu és fiel. Foi embora. Aí quando ele estava chegando perto, mais ou menos uns 150 metros, ele disse que a esposa e o neto saíram do portão e disse assim: vem logo, Pedro, deixa de ser mole, homem. Ele disse: quando eu falar para ela que não tem gás e que não tem uns 30 reais e tinha panela no fogo, vai dar problema. E ela entrou, falou e entrou. E ele foi
Aí ela olhou para ele, colocou a mão na cintura e disse assim: Pedro, você é folgado, hein? Aí, como você é folgado? Ele disse assim: mas por que eu sou folgado? Entrou um menino correndo aqui, foi colocando gás e tirando e colocando. E eu perguntei: cadê o Pedro? Ele disse assim: está fazendo a obra de Deus, deixa ele lá. E foi colocando. Mais ou menos igual a irmã de vermelha quando glorifica. É lindo de ver. Aí ele foi para casa dizendo assim, missionário, ó, andando para casa com você dizendo assim: isso é coisa de Deus. 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 Aí foi dormir de noite: isso é coisa de Deus. A esposa disse: o que foi, Pedro? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. O que é, Pedro? Isso é coisa de Deus. Aí ele levantou e disse: onde você vai, Pedro? Eu vou orar. Isso é coisa de Deus, por isso que eu vou orar, porque isso é coisa de Deus. Aí dobrou o joelho, 1h da manhã, 2h da manhã, isso é coisa tua, né, Jesus? Isso é coisa tua, né, Jesus? Isso é coisa tua. Quando deu 4h da manhã, ele disse que um ser todo de branco apareceu na sala dele e disse assim: Pedro, toda vez que alguém confiar em mim, eu faço sobrenatural acontecer. Você se apresentar diante dele de verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Só maior, só maior. Só maior. Fecha os olhos. Deus
esperando sair da tua adoração um cheiro suave. Deus está esperando sair de você uma adoração de verdade. Chega com essa adoraçãozinha que não tem nada a ver com adoração. Chega de ficar cantando só para dizer que canta. Chega de ficar dizendo isso é o melhor que eu tenho, quando na verdade você não deu nada para Ele. Eu profetizo sobre a tua vida, sinta a presença do Espírito Santo de Deus dizendo: eu quero você como sacrifício. Eu quero você como sacrifício. Eu quero você como sacrifício. Você é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Se você puder, levante a tua mão mais alto durante um minutinho só. Comece a adorar a Deus, fazer o que você quiser, mas adore, adore, adore. Isso é melhor que você tenha durante um minutinho só. Vamos lá. Deixa a tua adoração subir como um incenso suave diante do trono de Deus. O que é que você tem para se apresentar diante dele? Como me apresentarei diante dele? O que é que você tem para entregar para ele? Tem fumaça subindo de adoração até o trono de Deus. Tem fumaça subindo na sua adoração. Essa lágrima só Deus conhece por quê. Este choro só Deus conhece por quê. Só Deus sabe a dificuldade que você tem que levantar a mão e dizer aleluia e glória a Deus. Mas mesmo assim você tem feito isso. Deus tem visto o teu esforço. Deus conhece a tua oração verdadeira. Deus sabe a decepção que você sofreu e mesmo assim você continua adorando a Ele. Aleluia. Olha
sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Em outras palavras, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui hoje que gostaria de levantar a sua mão e dizer assim: olha, eu quero servir esse Deus que vocês estão servindo. Temos alguém? Eu gostaria de ser igual você, santo, porque eu mesmo sozinho não vou conseguir dar conta do meu problema. E você precisa de Jesus. Jesus está se apresentando para você hoje. Tem alguém que